Bom dia, Boa tarde. boa noite. Estamos aqui para Mais uma aulinha dar. aula 14 da Exatamente. revista Olha a Gente revista, da o tema. Bíblia. Não, é aqui, peraí. Gente da Gente da Bíblia. Então a gente está falando sobre pessoas que. Eu não sei para onde eu olho. Pessoas que fizeram coisas, que foram bons exemplos, e aí a gente. Essa é a aula, o exemplo da pessoa. Estamos na aula 14. 14, mentira, 14ª. Aula 14 no tribunal. O que é um tribunal? É quando a pessoa Tribunal julga outra. é quando um juiz julga as pessoas. Quando uma pessoa julga outra É pessoa. onde o juiz fica. Não, é tipo assim, uma pessoa julga outra pessoa. Normalmente é o juiz, né? Onde o juiz fica. O tribunal é onde o juiz fica, mas e ali ele tá fazendo um julgamento, tá? Tem uma causa, tem uma pessoa que está sendo condenada ou que está sendo acusada, ela vai ser condenada ou absolvida. Muito bem. O que é absolvida? É quando a pessoa, é quando o juiz determina, ou o júri, o grupo de pessoas lá, que ele não tem culpa. Então ele é inocentado, ele é considerado inocente. Entendeu? Então o julgamento é para dizer, ele é condenado ou ele não é condenado. Ele é culpado pelo crime ou ele não é culpado pelo crime, coisa assim. E hoje a gente vai ver um tribunal que aconteceu na época de... lá na época de Jesus. Pega então a sua revista e aí você vai colocar o mistério. Torce de verdade pra melhorar. A Manu tá... a gente tá aqui, ó, tudo com o nariz coçando. Não, tudo de... você já esteve, você passou pra gente. Mentira, é alergia. Pega a sua revista e você vai escrever no mistério esse aqui, ó. Nossa, Todo cristão é um guarda-costas. Você sabe de quem? Sabe que agora eu percebi? O que você percebeu? Que eu sou alérgica a gato, eu tô de gato. Você é alérgica a gato. Muito bem, todo cristão, toda pessoa que é crente é um guarda-costas. Do quê? De Deus. Mas Deus precisa de guarda-costas? Não, da palavra de Deus. Vamos ver então. Abra lá a sua Bíblia em Atos 6. Não, é todo cristão é um guarda. Costas. É um guarda-costas. O que é um guarda-costas? É uma pessoa que te Guarda as costas da outra pessoa. Não. Filho, você não tem que olhar nessa aqui, tem que olhar ali, ó. É uma pessoa que o quê? Eu sei. Guarda a costa quando- de uma se você pessoa. Só essa parte aqui, só as costas. É tipo, Ué, se tem que ser você um guarda-costas. é uma famosa, tem que te proteger. Eu sou seu costas. Ele protege? Protege do quê? Protege das pessoas que ficam querendo tirar foto, que querem um presente. Ele tem que proteger assim, ó. Tem que fazer assim. Então, ele deve proteger porque pode ser que alguma dessas pessoas que está se achegando a essa pessoa famosa, assim, que no caso sou eu, pode querer fazer mal, né? Pode fazer algum machucado, pode acontecer como aconteceu com John Lennon, que um dos fãs foi lá e matou ele, porque ele já era gosta. Muito bem. Por que matou ele? Porque o cara era louco. Ele queria ser mais famoso do que o John Lennon. Aí ele matou o John Lennon. Vamos lá, vamos voltar aqui. Atos 6, quem é que vai ler, Noah? Eu. Do 7 até o 14, ó, é bem grandão. Vamos lá. Assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava. Você falou isso daqui. Falou Em Jerusalém. Não, multiplicava. 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 Em Jerusalém. E muitos sacerdotes também se converteram. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada sinagoga dos escravos libertos conheceram a
a discutir com ele. Começaram. Eram os judeus de Cirene, numa cidade. de Cirene. De Cirene, numa cidade. De Alexandria, da Cilícia. Nome difícil, né? Cilícia. E da Província. Aí, eu só tenho nome difícil. E da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pela qual Estevão falava. Então conversaram alguns homens a mentira a respeito dele, e dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Até 14, entendeu? Como isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E Estevão foi preso e levado ao conselho de líderes do povo. As falsas testemunhas declararam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós o ouvimos dizer que Jesus Nazaré destruíram o templo e mudaram os costumes que Moisés nos deixou. Olha só o que está acontecendo. A mensagem está se espalhando, algumas pessoas estão se convertendo e o grupo de discípulos aumenta, ao mesmo tempo em que um grupo de pessoas mentem. Eles não conseguiam, na argumentação, debater com Estevão. Ele ia lá, mas a palavra diz, mas os profetas dizem isso, mas a palavra de Deus isso. E o povo ficou tão perturbado com isso, com tanta raiva, com tanta inveja. Sabe o que eles fizeram? Decidiram destruir com Estevão, porque eles não conseguiam. Não conseguiam explicar a própria fé. E eles ficaram com inveja e com raiva de Estevão. E aí o que eles fizeram? Eles deduraram Eles fizeram uma acusação mentirosa. Não foi uma deduração. Foi sim. Deduração não é a mesma coisa que mentir. Mas dedurar é quando você fala assim: olha, tal pessoa tá fazendo. Olha, mãe! Não, deduração. O Noah tá fazendo não sei o quê. Ô, mãe, a Manu, não sei o quê. Isso é dedurar. Deduração é quando você fala alguma coisa que tá fazendo alguma coisa de errado pra fazer a pessoa coisar, mas deduração e mentira são coisas diferentes. Eles não deduraram, eles mentiram. Mas eles fizeram uma coisa. coisa. Eles não deduraram, eles mentiram. Tá, vou discutir sobre isso. O quê? Tá certo, né? Não. Assim. Eu preciso de tá certo. Cadê meu? Aí, ó, enfim, o Estevão foi, no final das contas, o que aconteceu com o Estevão? Foi preso. Mas ele tinha culpa? Não. O que ele estava fazendo? Ele estava falando a verdade. Defendendo a palavra de Deus, falando tudo certinho e falando aquilo que é a verdade de Deus. Ele estava defendendo a fé. E as pessoas com inveja, com ruindade, com maldade no coração, com coração peludo, mentiram e colocaram ele na prisão. Coração peludo, fedido, feio, sujo. É assim. Tipo, coração das pessoas. Não, qual é aquele cara lá que fica... Capitão Caverna? Eles não lembram de Capitão Caverna. Eu sei que é o Capitão Caverna. Mas aquele cara... Peraí, vou lembrar. Enquanto isso, vamos continuar. É aquele cara que dedurou. Quando? Que dedurou. Não é. Monstro do Lago Ness? Não, aquele monstro lá que fica no pico lá do... O monstro do monte? Isso, só que é do polar, monte polar, boca desse. Eu sei. O monstro, eu sei. Mas esse eu lembro do desenho. Ele era do bem. Esse aqui, essas pessoas são do mal. Mas porque eles não tinham. Mas depois ele fica do bem. Aí, fica do bem sim. Olha só, mas esse povo aqui não quis ficar do bem. Eles não queriam aceitar a mensagem.
não acreditavam em Jesus e queriam destruir todo mundo, todos os seus inimigos, só porque eles não concordavam e porque eles tinham inveja, porque Estevão era de Deus e eles não. E aí, o que acontece? Ele tinha inveja que ele era mais inteligente do que todo mundo. Também. Mas tem uma coisa aí, que ele era de Deus, e eles perceberam que os argumentos de Estevão eram argumentos... Ele estava certo naquilo que ele estava falando. E eles não se aguentavam, porque eles estavam errados. Ô, criatura, presta atenção. O que aconteceu então, gente? Ele então vai preso. A pista número 2 do nosso mistério... Lembra qual é o nosso mistério? Nós somos guarda-costas. Todo cristão é guarda-costa de uma coisa. Do que é? Ó, ele é Segunda pista. guarda-costa de quem você acha que ele é? Peraí. Eu já mostrei isso, não. Todo cristão é guarda-costa. Isso. Você sabe quem? Quem que você acha que é? Vamos ver a Então, segunda pista a que gente nos vai mostra Ei, sobre o que é dragão. sobre do que nós somos guarda-costas. Eu sei do que No capítulo é. 7, Eu sei do que é. não é pra falar agora. 7. No capítulo 7 desse mesmo livro de Atos, é só o Você capítulo fez três. seguinte. Não, assim, ó. Não, mas 5, esse 6, 7. Sim, mas esse é feiticeiro. Você vai ver, a gente não vai ler tudo porque é um capítulo bem extenso, mas Estevão, ele mostra por que o povo estava com tanta raiva dele. Ele começa a explicar a situação geral desse momento, começando lá em Abraão, no pai da fé. E aí ele fala sobre toda a história, sobre toda a história de Israel. Até que chega lá no final, olha, são 50 e tantos versículos em que É muita Estevão, coisa, é muita coisa. 50 e tantos versículos que Vocês viram? É Estevão muita usa coisa. para fazer a sua defesa. Mas ele não fala defesa falando assim, eu sou uma boa pessoa, sou inocente. Ele não fala Tá bom, isso. tá bom. Ele fala sobre a fé. Ele fala, os profetas acreditavam nisso. E ele conta toda a história de Moisés, das coisas do Egito, Tá bom, Manu. todas as coisas. E aí, olha só. No final, olha só o que ele fala, no 51. 51, uma boa ideia. Povo teimoso, vocês têm um coração incircuncidado. Vocês não têm um coração bom. Vocês têm um coração surdo. Isso! Sujos. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Vocês vão resistir a Deus? Foi o que os seus antepassados fizeram. É isso mesmo. Seus E vocês antepassados, fazem igual. Isso, vocês não podem fazer assim. Que profetas seus antepassados não perseguiram? Né? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo. O que predisseram? Prever, fazer uma previsão. Vocês não podem prever nada. Não, mas os profetas Sim. você tá me confundindo, predisseram. Os profetas, sim. Lembra que a gente viu a profecia de Miqueias, que Jesus ia nascer em Belém? Fica quieto. Que Jesus ia nascer em Belém, que ele viria de uma menina, a virgem, tudo. Então, os profetas fazem isso. Eles fazem profecias. No futuro vai acontecer isso. Vocês desobedeceram a lei de Deus, embora a tenham recebido das mãos dos anjos. Aí, nesse momento, olha só o que os líderes Vocês fizeram. não gostaram por causa que veio dos anjos, né? Não, eles não amaram as obras de Jesus porque as obras deles eram maus. Vocês não sabem nada. Então, os judeus bateram na mesa e falaram que enfureceram com a acusação de Estevão. Rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito, olhou firmemente, presta atenção, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé no lugar à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e gritaram, parecia criança. Eles fizeram isso mesmo? Aqui, ó. Veja, cara. Veja no 57. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram ele
para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e deixaram cair, tiraram, né, os mantos que estavam cobrindo Estevão e jogaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Não, de um menino chamado Saulo. Saulo, De um jovem chamado ele Saulo. era um assassino de profetas. Exatamente, de todo mundo que era cristão. E Saulo, nesse momento, ele tá super feliz, hahaha, tá dando aquela risada maquiavélica enquanto o Estevão tá morrendo. Ele parece um velhinho. Parece Papai Noel. E ele tá assim, feliz da vida. Peraí. É tipo você ganhando um PlayStation 5. 5? 5. É bom esse? É o melhor de todos. Tá bom. Aí, então Saulo tá assim super feliz porque ele finalmente tá aí morrendo um cara que tá causando confusão aqui, bagunçando a nossa fé. E aí eu pergunto pra você, o que Estevão estava defendendo? Ele estava defendendo a própria vida? Não. Palavra de Deus. Ele estava defendendo a palavra de Deus. E se você quiser conferir o que eu tô falando pra ver se eu não estou falando nenhuma besteira, Porque você não fala Porque eu não falo besteira. mas eu posso falar besteira sim, né, gente? Eu posso errar. Pode. Eu erro. Tá aí, ó, Aí, eu erro, tu erras, ele erra. Todo mundo erra. Ai, meu braço. Tu erras, ele erras. Nós erramos. Nós erramos. E você errou. E vós errais. Vós E errais. E vós arrais. Como é que se fala errou? Errou! Era Se miserável. você quer saber se eu tô falando realmente a verdade, vai lá e lê o capítulo 7. E veja se Estevão em algum momento fala assim, mas eu sou inocente! Isso não é justo! Não, para. Ele não falou nada disso. Ele estava falando apenas da palavra de Deus, das coisas de Deus. Ele estava defendendo que tudo aquilo que ele estava falando já Ele estava era nas um escrituras. guarda-costas da palavra de Deus. Eureka, então, pra você, até hoje, o que você vai colocar, então? Calma, uma coisa de cada vez. Não acabou. Estevão, então, estava defendendo a mensagem de Deus. E hoje? Será que hoje a gente precisa defender? Será? Será? Não sei. Eu acho que sim. Por quê? A gente tem pessoas que falam assim, criança é um estorvo na vida, é um problema. A gente tem que concordar? Não, criança é super boazinha, é um anjinho. Anjinho, você acha também, mano? Anjinho. Anjinho, né? Anjinho, sim, anjinho. Não é. Mas a gente tem que saber, a gente tem que lembrar que as crianças são bênção de Deus. Bênção de Deus. Se as pessoas falam assim, ai, na igreja todo domingo é chato, eu não gosto de igreja. Não é não. É legal. Porque eu saio correndo atrás dos meninos e fica dando pedalar comigo. Não é por causa disso, mas É que porque a gente vai- aprende a palavra de Deus. Isso. E se as pessoas falam assim, ah, mas a Bíblia é um livro muito antigo, a gente não tem que ler a Não é Bíblia. Gente, O que que tem? Porque a palavra é tipo como se Jesus estivesse falando Não com é você. verdade. Você pode gostar de princesa. Princesa é muito antigo, então você tá falando mentira. Também. Então, assim, a gente tem que defender. E se falam assim, ah, Jesus era apenas mais um cara legal. Não. Sei. Ele era só um cara legal? Não. 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 Claro que Ele não. é o Salvador. Ele então, era em Deus. todos os momentos. Isso, calma. É Calma. miserável. Easy boy. boy. Easy. A gente tem que defender aquilo que a palavra diz, que é a verdade. Então, o que é a verdade, o que é a mentira? A O verdade que é a que palavra de Jesus Deus é verdade, é a o que palavra. não está na palavra de Deus é mentira, não é Olha, verdade. Deixa eu falar. Hum. A verdade é a palavra de Deus. E as pessoas contam que não tá na palavra de Deus é mentira. Eu Isso. tinha ficado presa com o meu braço Tipo, aqui. barra. Aí, então você vai escrever o que na sua... Aula, né? Hã? Baula. O quê? O que Deus fala? Baal. Ah, Baal. Baal. Mas então você vai escrever na Eureka o seguinte.
Todo cristão é um guarda-costas da mensagem de Jesus. Dá um pause aí e escreve na sua revistinha para você acompanhar a nossa lição. E aqui a gente termina. Faça a sua lição de casa, mostra pra titia, manda um retratinho da sua lição para eu saber que você fez. E se você for no domingo amanhã... Aí eu vou carimbar a sua Na revista. verdade, se você quiser, ela carimba. Senão você carimba a sua própria lição. Eu Exatamente. carimbo a minha própria lição. Bota a mão na boca. Usa a educação que eu te dou. Então é isso. Um beijo pra você. Fiquem com Deus. Tchau!